Bom dia, sétimo ano de História, vamos para a terceira aula da apostila. Então, só para terminar o capítulo anterior, né, para ficar certo. Então, tivemos o governo geral em Salvador a partir de 1548 para organizar a exploração portuguesa no Brasil. Por quê? As capitanias hereditárias não deram certo. Os jesuítas foram fundamentais para essa colonização, porque eles vêm aqui, eles começam a espalhar a fé católica e conhecer os índios, conhecer a língua, né? O tupi-guarani. Isso vai ser fundamental para a exploração, para a colonização das terras, tá? Em relação à escravidão, capítulo 2 da apostila inteirinho aqui. Então vamos lá. A escravidão ela já existia na África, né? Mas não era com caráter econômico, e sim caráter cultural e social. Como assim? Em guerras, entre guerras, os guerreiros que sobreviviam às guerras e perdiam, obviamente, a batalha, se tornavam escravos. Mas não era vendido os escravos de um reino para o outro. E sim, então, era uma característica cultural e social, tá bom? Aqui nós temos aqui na nossa imagem, a tal da diáspora negra, né? A maior transposição ou modificação de uma etnia ou de um povo de um continente para o outro, né? Então você tem a diáspora negra, é assim que é chamada a escravidão, tá? Então a travessia da África até o Brasil era mortal. 30% dos escravos não sobreviviam a essa travessia. Como que os portugueses pegavam esses escravos? Os portugueses chegavam na costa e trocavam os escravos por armas, tabaco e outros insumos que os africanos, que os reis africanos necessitavam, tá? Então 30% morria e esses escravos eram provenientes de guerra. Grande parte dos escravos eram provenientes de guerra. Esses reinos do litoral buscavam esses escravos lá no interior da África, tá? Quando chegam aqui, eles se tornam mercadorias, igual um tênis, roupa ou sapato. Então o escravo é como se fosse uma mercadoria. Por que isso? Porque o Papa o Papa daquela época entendeu que o escravo não tinha alma, que os escravos eram descendentes de Cã, que era um dos amaldiçoados da Bíblia. Então que os negros deveriam ser escravizados porque eles não tinham alma, e os índios não, os índios tinham alma, né? Obviamente que depois isso foi desmentido, né? Então na época o escravo era considerado como mercadoria, ele trabalhava nos engenhos de cana-de-açúcar, plantando, colhendo, né? Um trabalho pesado, braçal. E os únicos núcleos, né, de tentativa de acabar com a escravidão, a gente vai ver isso nos outros capítulos, você resistir ao trabalho, fingir que está doente ou fugir, né? Então disso surge o maior quilombo do Brasil, o Quilombo dos Palmares, que abrigou milhares de escravos que fugiram dos seus senhores para tentar uma vida digna no Brasil, né? Eles falavam idioma diferente, não conheciam a terra, então era muito difícil para esses escravos africanos sobreviverem aqui no Brasil e não serem capturados novamente, tá bom? Então esse é o capítulo 2 da apostila.